Olá pessoal, hoje é terça-feira, dia 7 de julho, 7/7, é dia da Shopee, né? Eles estão anunciando algumas pechinchas aí, talvez dê pra gente aproveitar. Mas hoje o assunto vai ser sério, nem vou falar os destaques agora, mas tem muita coisa cabeluda nesse Jornal Últimas Notícias de hoje. Apresentação Ednei Paini falando diretamente da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, por aqui se inicia o Jornal Últimas Notícias com Ednei Paini. E vamos começar com... hoje teríamos dezenas de assuntos políticos para debatermos aqui. Aquela situação de Alexandre de Moraes que pediu as armas do ex-presidente Bolsonaro. A perseguição continua, né? Mas como dizia um pensador brasileiro, quando a noite fica mais escura, é que o amanhecer está mais próximo de acontecer. Então só nos resta esperar, né? Pois convenhamos, né? O ex-presidente tem posse de arma, tem licença de caçador. E não sei se ele caça ainda, sei lá, né? Mas tem licença. Fazia parte das forças de segurança do Exército. E não tem direito de ter armas? Daí é de cair os butiá do bolso, né? Como fala o Nini. Mas é um assunto para outra hora. Também teríamos outras situações para contextualizar aqui, mas a mais importante que eu achei foi essa, né? A pauta é relevante a todos os gaúchos. Como promessas políticas são incoerentes com a realidade? Bom, o governador do estado, Eduardo Leite, vetou um projeto de lei formulado aí pelos deputados estaduais. O que faz esse projeto de lei? Basicamente, ele extingue a taxa de licenciamento veicular anual. A proposta havia sido aprovada por unanimidade. Todos os deputados disseram, não precisa mais pagar. Terminaria a cobrança da emissão do papel, temido, né, o licenciamento. Cobrado essa taxa de R$ 114 a todos os veículos para a emissão do comprovante do CRLV. Mas não vem agora mais comprovante. Para que a taxa? Sabendo que agora é tudo digital e o governo não imprime mais nada, ele cobrava R$ 114 para imprimir esse papelzinho em papel dinheiro, acho que era, né? E nesse mesmo contexto, Eduardo Leite disse que a medida não será possível, pois não recolheria R$ 750 milhões por ano. Para os cofres do governo. Essa ação, diz o Eduardo Leite, que comprometeria investimentos do governo, tipo Detran, segurança pública e coisitas más. Eu tenho aqui, hoje ele deu entrevista em todas as rádios, deu na Gaúcha, porque todo mundo queria saber, né? O que acontece? Se a gente paga uma coisa que não precisa mais, desde 2019, por que a gente tá pagando? Bom, deixa eu botar aí, vamos ver aqui o que Eduardo Leite falou sobre o caso. Presta atenção aí. Eu vetei o projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa que extinguia a taxa de emissão do CRLV, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, e fiz isso por responsabilidade com o Rio Grande. Porque governar não é apenas tomar as decisões que são populares, é tomar as decisões que são necessárias para garantir que o Estado continue funcionando e prestando serviços para a população. Esse projeto sozinho
iria retirar cerca de 750 milhões de reais por ano dos cofres públicos. Seria o fim de uma receita que sustenta um serviço que continua existindo e que também financia a segurança pública para os gaúchos. E olha, quando alguém promete acabar com uma receita dessa dimensão, precisa dizer de onde virá o dinheiro para manter os serviços. Porque a conta sempre chega. E quando ela chega, quem paga é sempre a população. Eu até nem vou deixar todo esse pronunciamento do governador, porque eu achei um descarne. Até vou sair do contexto agora. Porque ele não quer que tire essa grana. Ele não quer que tire essa grana de uma coisa que não está sendo mais feita. Será que ele acha que toda a população é burra? Eu já tenho visto os políticos falarem coisas picanhosas para se eleger. Mas, cara, o que tu tá fazendo, meu? Seguindo a nossa explanação, então agora a proposta ela tem que retornar à Assembleia para ser apreciada novamente. E no meu entendimento, se todos os deputados estavam de acordo, de direita, de esquerda, de centrão, de tudo, se todos estavam dispostos a derrubar mais esse imposto, ele vai ser aprovado novamente. E nem tem que pagar isso aí, né, minha gente? Nem tem que pagar. Esse era um imposto cobrado para o governo fazer aquele dito papelzinho para você ter e mostrar para o policial quando ele te parar. Sem contar que os deputados não... se eles não votarem mais de 30 dias... Eles têm que votar antes dos 30 dias, né? Porque senão os outros projetos também dão uma pausada aí, né? Então até saia um veredito no plenário aí. Eu nem sei o que dizer pra vocês. Mas, cara, diante da minha concepção, sabe por que os deputados fizeram isso? Que eles cortaram a taxa que era para imprimir os documentos? É que já não era feita desde 2019. Desde 2019 não era mais impresso um documento. Alguns sim, eu acho que alguns sim. Mas faz tempo. E os deputados só fizeram o óbvio. O nosso governador toma outra ação das polêmicas que ele vem tomando, como os outros políticos também. Falando abobrinha, e essa é a verdadeira abobrinha. Vem prometendo coisas que não conseguem cumprir, sempre botando taxas nas costas da população. Será que eles não têm vergonha? Foi assim em relação aos pedágios, você lembra? Que ele ia extinguir os pedágios? Ele disse, tchau. E o que ele fez? Promessa de campanha foi tudo ao contrário. Aumentou as taxas e os pórticos dos pedágios. Antes tinha um para ir a Porto Alegre, sabe? Tinha um pedágio de Bento Gonçalves a Porto Alegre. Agora tem 4. A Corsan também foi assim. Dentre as outras promessas que ele não conseguiu cumprir. E a Corsan que a gente vai falar bastante hoje. Vai falar desses buracos que eles estão fazendo, né? Que coisa! Tipo, ele demorou para tomar uma atitude energética em relação aos desastres naturais que aconteceram aqui na Serra do Rio das Antas. Atitude, se elas fossem tomadas antes aqui em Bento Gonçalves, aquela ponte que não sai do chão da comunidade de Bento Gonçalves e a comunidade de Santa Bárbara, ela já estaria pronta. Veja bem, quanta gente deixou de passar naquela BR, naquele local. Quantos comércios fecharam por falta de movimentação? O desastre de 2023 foi terrível. A promessa é terminar esse ano.
Será que essa ponte termina esse ano? Será que isso vai acontecer? Tenho fé que sim. Mas é obra pública. Sempre há alguma piora dentro de uma obra pública. Quando se fala em acesso, eu não estou falando da balsa. Tá? Estou falando da ponte. E antes de chegar, de Bento Gonçalves até chegar essa ponte da balsa, parece uma zona de guerra, tem buracos enormes, cabe um carro inteiro dentro de um buraco. E se você vacilar de noite, você cai no rio. Falta de sinalização, tudo. Então, diante disso, o governador quer parar de cobrar um imposto sobre um papel que ele enviava para casa da gente e chamar a população de burro. Diante de tantos impostos que pagamos, IPVA, IPTU, dezenas deles que ficam para resolver esses pepinos, uma parte do IPVA, uma parte do IPTU é para resolver esses buracos nessas ruas, tá louco? Não dá mais para andar. Tá? Esse foi o bloco político. Esse foi o bloco político de hoje, tá? Vamos passar a falar de esportes para dar aquela respirada. Pessoal, esse é o resultado, né? Desmontando acampamento nos Estados Unidos. Ainda estamos sentindo o peso da eliminação precoce. Sim. Se formos ver, faltou algo. Faltou aquele tempero brasileiro no futebol. Ontem estive analisando o grandão nórdico que afundou o barco do Brasil. Ele foi o que menos correu em campo, você sabia? Às vezes parecia que ele estava andando devagarinho. Foi o atleta que em 4 bolas que pegou na frente da área fez 2 gols. No primeiro tempo, os caras seguraram ele, mas no segundo tempo ele recebeu 2 bolas e ele guardou. Se formos comparar aí, ele é uma espécie de Carlos Vinícius do Grêmio. É o Vini da pose. Um oportunista que quase sempre está onde a bola cai. E aí é só botar para dentro. Na grande maioria das vezes ele sabe aproveitar a oportunidade. E na Copa do Mundo não dá para perder oportunidades. Então nem é sempre destreza. Às vezes falta aquele tempero que antigamente nós tínhamos na seleção. Sem contar dos memes, né? Que acontecem. Sabe que foi perguntado a um torcedor brasileiro se botaria essa equipe que jogou essa Copa contra a equipe que jogou em 70. E daí esse rapaz disse, olha, acho que daria 1-0 para a equipe de 70. Todo mundo ficou impressionado, né? Pô, achou pouco, né? Daí pediram pra ele, mas por que tão pouco assim? Tu não acha que aquela equipe de 70 jogava mais que hoje? Ele disse sim, jogava mais que hoje, mas o Pelé já morreu e a outra galera que jogaria contra ele já tem mais de 80. São os memes que fizeram. Do Hendrick. O Hendrick está proporcionando nas redes sociais muitos memes. Daquele gol que ele perdeu. Outrora era diferente. Agora a imprensa e jogadores dizendo que Carlo Ancelotti vai ter mais tempo para domar a seleção. Cara, ele não vai voltar ao Brasil antes de agosto, né? Ele vai tirar umas férias, sei lá. Julho, junho, agosto. Um ano é pouco, né? Então a batalha brasileira volta a campo em setembro, visando aí a Copa do Mundo de 2030. Em relação ao goleiro Everton do Grêmio, né?
Ele não volta ao Grêmio ainda, a CBF deu uma folguinha aos jogadores da Copa. Ele só se reapresenta no clube no dia 13. Balbuena também volta dia 4. Não, volta 4 dias antes do... 4 não, né? Tá louco? Estamos no dia 7. Volta 4 dias antes de enfrentar o Mirassol. No jogo treino, né? Tem um jogo treino do Mirassol. Em relação ao Internacional, o goleiro Sérgio Rocher e o zagueiro Félix Torres se representaram ontem para a preparação do Colorado antes de enfrentar as partidas oficiais do Internacional. Eles terão ainda três amistosos para entrar em forma, né? Essas foram as notícias do futebol. Deixa eu botar aqui para vocês aqui, ó. Falando em esportes, ó, neste sábado, dá uma olhada aí, ó. Neste sábado tem campeonato de artes marciais no ginásio municipal Darcy Pós aqui em Bento Gonçalves. É a 6ª Copa Bento Gonçalves de Kickboxing, incluindo várias artes marciais aí. Acontecerá nesse sábado, dia 11, às 17 horas. Então, o que eu queria dizer para vocês, boa festa, né? O sábado, então, Bento Gonçalves e região está convidada a ir ao ginásio de esportes com início às 17 horas e ver aquelas lutas. Bom, pessoal, o bloco esportivo fica por aqui, né? Nós temos um apoio de Natal Fitness. Dá uma olhada aí. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness, que é o nosso patrocinador no bloco esportivo, fica aí bem ao lado do Shopping América. Deixa eu falar uma coisa para vocês aí, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um motorista que apresentou um aplicativo falso de CNH digital. Começou as falcatruas da CNH. Na tarde de ontem, né, segunda-feira, dia 6, a Polícia Rodoviária Federal prendeu o motorista por uso de documento falso aqui em Bento Gonçalves. O flagrante ocorreu por volta das 14h30 no quilômetro 217, aqui, né, na rodovia, após a equipe prestar um auxílio de trânsito a um condutor. E durante o atendimento, o motorista de um Gol, deixa eu botar aqui a imagem desse Gol aí, ó. Os policiais solicitaram a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, e o homem apresentou um documento digital, em formato digital, né, utilizando aí o seu telefone celular. No entanto, consultando o sistema oficial, os agentes constataram que o condutor não possuía CNH registrada em seu CPF. Eu acho que ele achava que os policiais iam dormir de touca. Ao vistoriarem o aparelho, os policiais descobriram que o aplicativo utilizado era falso e clonava a identidade visual aí da CNH. Apresentando aí funções inoperantes, tipo QR Code inválido. Questionando o motorista, ele admitiu que comprou o documento fraudulento pela internet. Sabe quanto ele pagou? R$3.000. E ele disse que resolveu pegar o documento falso após ter sido reprovado 2 vezes na prova teórica do processo de habilitação real.
Ô, meu amigo, você não lê a Constituição, cara? O Lula não liberou agora mais fácil para ter a carteira? E na prova teórica tu nem reprova, cara. É que nem de primeira, eu acho que é até a terceira série. Você não reprova. No meu tempo, reprovava na primeira. Bom, a Polícia Federal esclarece que a apresentação de qualquer documento falso a agentes federais, seja ele CNH ou documento do veículo, caracteriza crime federal. O homem foi preso em flagrante e encaminhado junto com o celular apreendido à Delegacia de Polícia de Caxias do Sul para o registro da ocorrência. Eu tinha outro assunto para comentar com vocês aqui sobre a capital do vinho. E que vai se transformar de capital do vinho a capital das obras. Aí você vai me criticar, né? Você vai dizer, pelo menos eles estão fazendo. Sim, nisso eu tenho certeza. Mas as obras têm que ter um critério, meu amigo. Tem que ter um tempo de finalização, coisa que estas não têm. Não só a Corsan, mas vamos imputar a Corsan, porque no site da Corsan está definido que o buraco tem que ser aberto e tampado em 12 horas quando o pavimento é asfáltico. Nem sou eu que estou falando, está no site oficial da Corsan. E quando o pavimento é de paralelepípedo, 24 horas, eles têm o tempo de fechar ele em 24 horas. E quando o pavimento for em buraco que não tem pavimento, não tem paralelepípedo, não tem asfalto, não tem nada, o tempo hábil é 36 horas. Deixa eu falar, isso de acordo com Moisés Escúcio. Está tudo descrito lá. Moisés Escúcio é vereador de Bento Gonçalves, representando o partido MDB. Vamos botar todos os pingos nos is, para quem não conhece, né? E não é bem assim que está sendo executado esses serviços da Corsan aqui na capital do vinho. Tem obras aqui no bairro Vila Nova, onde a Corsan fechou o pavimento, que deixou uma verdadeira vergonha. A cada 10 ou 15 metros tem uma quebra, um quebra-mola ao contrário, aonde temos relatos de pessoas que rasgaram pneus nesse local. Rasgaram pneus. Me falaram. A rua em frente à igreja São Cristóvão, que sai no bairro Licor Sul, está pior do que se não tivesse camada asfáltica. Transtorno do bairro Fenavinho. E essa da igreja São Cristóvão ao bairro Licor Sul passa caminhões a toda hora. A toda hora. Transtorno do bairro Fenavinho, como eu falei, na Planalto, próximo à Igreja Redonda. Obras intermináveis. Em frente ao Clube Botafogo, no bairro Santa Helena, a cidade virou um verdadeiro canteiro de obras. E nem vou comentar aqui com vocês nos horários de pico. A situação normal já é caótica. Em horários das saídas das firmas e dos colégios, fica terrível. E cito novamente. Não seria mais fácil pegar vários funcionários e botar na mesma obra para terminar ela mais rápido do que abrirem 10 obras e demorarem um século a cada obra? É complicado, né? É complicado. Não precisaria um jornalista estar falando isso, né? E vai ter mais desgraça depois do bloco comercial. Agora vamos falar aí da Harmony e daqui a pouquinho a gente volta. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento.
Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness dando aquele apoio no Jornal Últimas Notícias. Falando em apoio, eu tenho um baita convite para vocês, olha aí, ó. Convite aí para a festa junina no Vilarejo Anjos Unidos, nos Caminhos de Pedra. Fica ali em frente ao Moinho Bertarello, bem facinho de achar. Venha se divertir com os jogos, passeios, comidas típicas. Dá uma olhada aí, dias 11 e 12, ou seja, nesse sábado e domingo, a partir das 14 horas. O acendimento da fogueira será às 17 horas. Os ingressos são limitados, tá? O local é bem amplo, é bem legal, vá conhecer. Toda a grana será revertida às famílias que têm algum familiar com deficiência motora ou intelectual. Então, a grana será bem utilizada, tá, pessoal? Vale a pena. E é 5 e 10 pilinha, né? 5 e 10 pilinha não dá nem uma cerveja. Maiores informações e reservas pelo WhatsApp 549-9672-8995. Vou falar de novo. 99672-8995. Vou falar amanhã também sobre esses eventos do final de semana aí, que tem bastante. Nesse final de semana aí, tem para tudo quanto é gosto. Dá para ir de tarde ali na festa dos Anjos Unidos, Caminhos de Pedra, e de noite pro campeonato de artes marciais. Vai ter full contact. Eu também pratico full contact e é muito legal. Agora temos que abordar uma situação bem preocupante em relação a uma das maiores praças com o maior arvorismo do centro da capital do vinho. Deixa eu botar aqui, achei agora. Dá uma olhada aqui, ó. Esta é a pista de skate que fica no centro da cidade, na Praça Centenário. Pelas imagens vocês já podem perceber e ter noção do que eu vou te falar agora, pois essa cena foi captada no local onde jovens, crianças, pais passam por momentos agradáveis. Vem andar com skate com as crianças, vem levar as crianças num parquinho. É nessa praça mesmo. Uma situação assustadora. E sem contar que a prefeitura investiu, sabe quanto nessa praça? Nessa parte do skate, 300 mil reais. Especialmente nesse local. O ponto que devemos analisar é sobre a segurança. Pois esses tempos atrás houve pinturas, reformas nesse local. E essa imagem do vídeo foi recolhida por um usuário, tá? Ela viralizou nas redes sociais e a gente resolveu mostrar aqui. Porque é uma das muretas de contenção da pista de skate, essa que desmoronou. E o que nos chama a atenção é a deterioração precoce do local. Em pleno coração de Bento Gonçalves, um espaço que deveria ser de lazer, integração, vira um cenário de risco eminente para frequentadores. A gravidade da situação veio à tona após uma denúncia em vídeo, gravada por um frequentador local. Uma denúncia que escancara as falhas estruturais de uma obra que custou 300 mil reais. Isso aí é a prefeitura que bancou. Também vê o profundo desinteresse do poder público, né, de zelar pelas modalidades esportivas urbanas, pela segurança da juventude, né? Sem contar que algum tempo atrás essa praça não tinha nem banheiro. Pelo menos não podia ser usados. Banheiro tem, não podia ser usados. E para você ver, né? Esse é o dinheiro do contribuinte e ele se transforma em entulho sobre um olhar de quem deveria fiscalizar. Será que tem algum engenheiro responsável? Será?
tem que ter, né, um responsável lá do IPURB, pois acredito que tenha sido uma obra de contenção. Tem que ter um responsável por essa obra. Se cai hoje o túnel do bairro São João, tem que ter um responsável. O que fez, o que pegou a grana para botar no papel e dizer assim que se faz. E olha bem que eu só estou fazendo questionamentos pontuais, de acordo com o que eu vejo como cidadão, pois eu também era frequentador desse local. Várias vezes trouxe crianças para brincar nesse local. Quem visita a Praça Centenário hoje encontra um retrato meio de descaso. O ponto crítico da denúncia, visualizada nas redes sociais, mostra que uma mureta de contenção da pista simplesmente desmoronou. E tinha umas fitas lá de contenção, aquelas fitas plásticas. Já não ultrapasse. Deixando blocos de concretos expostos e a estrutura ao redor, dia após dia, fica ali jogado. O perigo ali é real, pessoal. O estudante de Direito Leandro Bassim Pimentel, que ele é o idealizador do coletivo Bento Sem Censura, esteve no local e desabafou sobre as negligências que tomou conta do espaço público. Olha o que ele falou. O cenário é exatamente preocupante. Mesmo após um investimento de quase R$300 mil, a estrutura apresenta sinais claros de deterioração, com partes cedendo e colocando em risco quem utiliza o espaço, inclusive crianças que brincam na praça. A população de Bento Gonçalves merece uma pista de skate segura, de qualidade, que esteja à altura dos expressivos recursos públicos que ali foram investidos. Fecho aspas. Pessoal, que situação complicada. Situação complicadíssima. A única coisa boa, então, é o fundo musical. O fundo musical. O fundo do jornal de hoje. E está muito doce, né? Pois hoje é o dia do chocolate. Você já comeu o seu chocolatinho hoje? A substância nos traz alegria. Pois quem fica triste se você oferece um pedaço de chocolate? É tudo muito bom. Em muitos casos ele age no humor, traz soluções onde tem coisas preocupantes e sem contar que nesse friozinho aí um chocolate quente faz toda a diferença. Alivia ansiedade, dor de cabeça. Em muitos casos, né, traz alegria. E será que ele faz bem à saúde? Sim, faz. Mas em doses moderadas. Ele tem uma substância presente no chocolate que mostra que ele tem trazido muito benefícios à saúde, com o aumento da circulação de sangue, tipo no cérebro, efeito que também é muito benéfico aos idosos. Tem relação à circulação de sangue em todo o corpo. Mas tudo isso que eu estou dizendo até você serve somente para o chocolate. Produtos sabor chocolate não trazem todos estes benefícios. Então, se dá preferência à concentração superior a 60% de cacau, que trarão mais benefícios à sua saúde. Então está lançada a pedida. Hoje no friozinho, vá de chocolate quente. Bom, esse é o Jornal Últimas Notícias, 7/7. Vamos ficando por aqui e voltaremos amanhã com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá, tchau!